Um empresário bilionário estava prestes a explodir de raiva com o choro incontrolável do seu bebê no avião. Até que um garoto pobre negro da classe econômica fez algo que mudou suas vidas para sempre. Por favor, Lucas, para de chorar. Renato Albuquerque murmurou pela 100ª vez, embalando o filho de 6 meses nos braços trêmulos. O bebê estava inconsolável há 3 horas seguidas, desde o momento em que o avião da TAM decolou de São Paulo rumo a Lisboa. Papai não aguenta mais. O empresário de 42 anos, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, nunca havia se sentido tão impotente na vida. Homem acostumado a resolver qualquer problema com uma ligação ou um cheque, agora estava completamente perdido diante do choro desesperado do próprio filho. Senhor Albuquerque, a comissária se aproximou pela 5ª vez, com um sorriso forçado que não escondia o constrangimento. Talvez o bebê esteja com frio? Posso trazer mais uma mantinha. Já tentamos isso, obrigado, Renato respondeu secamente, notando os olhares irritados dos outros passageiros da classe executiva. Uma senhora idosa balançava a cabeça em desaprovação. Um executivo tinha colocado fones de ouvido e aumentado o volume ao máximo. Até o comissário-chefe havia passado 3 vezes pelo corredor, claramente incomodado. Lucas berrava como se estivesse sendo torturado. Não era um chorinho normal de bebê. Era um grito desesperado, contínuo, que perfurava os ouvidos de qualquer pessoa num raio de 20 fileiras. O rostinho vermelho estava molhado de lágrimas, os punhinhos cerrados, o corpinho tenso de tanto esforço. Meu Deus, que criança mal educada, murmurou a senhora da poltrona ao lado. No meu tempo, bebês não choravam assim em público. Renato sentiu a raiva explodir no peito. Desculpe, senhora, mas bebês choram, é natural. Natural é educar as crianças para não incomodar os outros. Ele tem 6 meses de idade, então não deveria estar num voo internacional. Renato teve vontade de dizer algumas verdades para aquela mulher, mas Lucas berrou ainda mais alto, como se sentisse a tensão do pai. O empresário respirou fundo, tentando manter a calma. Estava sozinho naquela viagem porque Camila, sua esposa, havia ficado doente na última hora. Ela sempre conseguia acalmar Lucas. Ele, por outro lado, parecia só piorar a situação. Já tentei mamadeira, fralda limpa, música, chupeta, ele disse para a comissária, que havia voltado com mais sugestões. Nada funciona. Às vezes bebês ficam agitados com a pressão do voo. Ela explicou pacientemente. O senhor já tentou massagear as orelhinhas dele? Tentei. E caminhar pelo corredor? Também. Que tal os fones com ruído branco que trouxe? Renato colocou os pequenos fones de ouvido especiais no filho. Lucas parou de chorar por exatos 15 segundos. Depois voltou com força total, agora tentando arrancar os fones da cabeça. Isso não está funcionando. Uma voz grossa resmungou algumas fileiras atrás. 3 horas aguentando isso? Não é possível. Alguém não deveria fazer alguma coisa? Perguntou o outro passageiro. Renato se sentiu humilhado. Em 42 anos de vida, nunca havia passado por uma situação tão constrangedora. Homem acostumado ao controle, ao respeito, ao sucesso em tudo que fazia, agora era apenas um pai desesperado que não conseguia cuidar do próprio filho. Lucas continuava chorando, agora com a voz rouca de tanto esforço. O bebê estava claramente exausto, mas alguma coisa o impedia de se acalmar. Renato verificou a temperatura da testa do filho, normal. Cheirou a fralda, limpa. Ofereceu mamadeira, recusada. Senhor, a comissária voltou, desta vez com uma expressão mais séria. Alguns passageiros estão reclamando. O senhor poderia tentar acalmá-lo na parte de trás do avião? É mais reservado. Renato sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Estava sendo expulso da classe executiva pelo próprio filho. Pegou a bolsa de fraldas e caminhou para a parte traseira do avião, carregando Lucas, que continuava berrando. Na classe econômica, a situação não melhorou. Se antes eram 50 passageiros irritados, agora eram 200. O choro ecoava por toda a aeronave, impossível de ignorar. Crianças pequenas começaram a chorar junto, criando um coro de desespero. Pelo amor de Deus, uma mulher gritou. Façam alguma coisa com esse bebê. Renato se encostou na parede do fundo do avião,
sentindo-se o pior pai do mundo. Lucas estava inconsolável, vermelho, suado, claramente sofrendo com alguma coisa que ele não conseguia identificar. "Desculpe, pessoal", ele disse alto para todos ouvirem. "Eu não sei mais o que fazer." Foi então que viu um garoto se levantando devagar de uma das últimas fileiras. Era um menino negro, magro, de uns 14 anos, com uma camiseta simples e uma mochila desgastada no colo. Ele caminhou pelo corredor com passos decididos, ignorando os olhares curiosos dos outros passageiros. "Com licença, senhor", o garoto disse parando na frente de Renato. Sua voz era suave, educada, mas confiante. "Posso tentar ajudar?" Renato olhou para ele com desconfiança. "Como? Eu sei como acalmar bebês que choram assim." "Você é médico?" "Não, senhor, mas já passei por isso antes." Um homem sentado próximo riu com desdém. "Ah, claro. Um moleque vai resolver o que o pai não consegue." O garoto não se intimidou. Manteve os olhos fixos em Renato, esperando uma resposta. Renato estava desesperado. 3 horas de choro ininterrupto haviam quebrado qualquer orgulho que pudesse ter. "Tudo bem", ele disse finalmente. "Pode tentar." O garoto estendeu os braços. "Posso pegá-lo?" "Pode." Com movimentos suaves e confiantes, o garoto pegou Lucas nos braços. O bebê continuou chorando por alguns segundos, mas algo na forma como o menino o segurava era diferente. Ele apoiou a cabecinha de Lucas no ombro esquerdo e começou a fazer uma massagem muito leve nas costas, com movimentos circulares precisos. Ele sussurrou no ouvido do bebê. "Está tudo bem, pequeno. Está tudo bem." Para espanto geral, Lucas diminuiu o volume do choro. Não parou completamente, mas reduziu para um chorinho baixo, quase um lamento. "Meu Deus", Renato murmurou. "Como você?" "Ele está com cólica." O garoto explicou baixinho, continuando a massagem. "Bebês ficam assim quando o ar fica preso na barriguinha. A pressão do voo piora. Mas eu já tentei fazer massagem. Tem que ser no lugar certo, do jeito certo." O garoto mudou a posição de Lucas, colocando-o de bruços no braço, com a cabeça apoiada na palma da mão. Com a outra mão, continuou fazendo movimentos circulares nas costas. Minha irmãzinha tinha muito isso quando era bebê. Lucas parou completamente de chorar. O silêncio na cabine foi ensurdecedor. 200 passageiros ficaram em silêncio absoluto, mal acreditando no que acabaram de presenciar. O bebê que havia atormentado todo mundo por 3 horas agora estava tranquilo nos braços de um adolescente desconhecido. "Não acredito!" A mulher que havia reclamado murmurou. "O menino conseguiu." "Incrível!" Outro passageiro comentou. Renato ficou olhando para o filho, agora relaxado e até sorrindo um pouquinho. "Como você aprendeu isso?" "Necessidade." O garoto respondeu simplesmente. "Quando minha irmã nasceu, choramos por meses. Minha mãe não tinha dinheiro para médico particular, então tive que aprender sozinho. Pesquisei na biblioteca, tentei várias coisas até descobrir o que funcionava." "E quantos anos você tem?" 14. "Você tem irmãos pequenos?" "Tenho. Na verdade, eu praticamente criei minha irmã caçula. Minha mãe trabalha muito." Renato observou o garoto com atenção pela primeira vez. Roupas simples, mas limpas. Tênis desgastado, mas bem cuidado. E na mochila, várias medalhas pequenas costuradas no tecido. "Essas medalhas são de quê?" O garoto corou ligeiramente. "Matemática, Olimpíadas escolares." "Você é bom em matemática?" "Mais ou menos." Um senhor sentado próximo se virou. "Mais ou menos nada. Esse menino é Arthur Santos, campeão estadual de matemática 3 anos seguidos. Saiu no jornal." Arthur ficou vermelho de vergonha. O senhor não precisava falar isso. Renato arregalou os olhos. "Você é famoso?" "Não sou famoso. Só gosto de números." "E para onde você está viajando?" "Lisboa. Vou representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática." Renato sentiu um impacto no peito. Aquele garoto simples que havia acabado de salvar sua sanidade mental era um gênio da matemática representando o país numa competição internacional. Sozinho? Sozinho. Minha mãe não tinha dinheiro para a passagem dela. E como conseguiu pagar a viagem? Bolsa do governo. Eles pagam tudo, mas só para o aluno.
Lucas começou a adormecer nos braços de Arthur, finalmente em paz depois de horas de sofrimento. O garoto continuou a massagem suave, claramente acostumado a cuidar de bebês. Arthur, Renato disse, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem onde ficar em Lisboa? Tenho, o hotel da delegação brasileira. E depois da competição, vai fazer turismo? Arthur riu baixinho. Turismo? Senhor, eu mal tenho dinheiro para comer direito aqui no Brasil. Vou ficar no hotel estudando para a prova. Renato sentiu algo se movendo no peito. Não era pena, era admiração. Admiração por um garoto de 14 anos que cuidava da irmã, era gênio em matemática. Representava o país numa Olimpíada Internacional e ainda tinha tempo para acalmar o bebê de um estranho no avião. Arthur, posso fazer uma proposta para você? Que tipo de proposta? Eu vou ficar 3 dias em Lisboa para reuniões de negócios. Você poderia me ajudar a cuidar do Lucas nesses dias? Em troca, eu pago bem e você pode vir comigo para todos os lugares. Conhecer a cidade, comer em restaurantes bons. Arthur olhou para ele com desconfiança. Por que faria isso? Porque você acabou de me salvar de uma das piores experiências da minha vida. E porque vejo que você merece coisas boas. Mas eu não entendo nada de bebês. Só sei essa massagem. Você entende mais que eu. Além disso, Lucas claramente gosta de você. Arthur olhou para Lucas dormindo tranquilo em seus braços. Ele é um bebê bonito. Parece ser carinhoso. É sim. Só estava desconfortável. Senhor, Arthur hesitou. Posso perguntar onde o senhor trabalha? Tenho uma empresa de tecnologia. Por quê? É que... Bem, eu estudo programação também. Além da matemática. Renato sentiu o coração acelerar. Sério? Que linguagens você conhece? Python, Java, C++. Estou aprendendo inteligência artificial sozinho. Sozinho? Na biblioteca pública. Eles têm internet e alguns livros técnicos. Renato ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo o que havia descoberto sobre aquele garoto. Gênio em matemática, programador autodidata, cuidador da irmã, representante do Brasil numa Olimpíada Internacional. E tudo isso aos 14 anos, sem dinheiro, sem oportunidades, apenas com determinação e inteligência. Arthur, ele disse finalmente. Aceita minha proposta? Aceito, senhor. Obrigado. Não me chame de senhor. Pode me chamar de Renato. Obrigado, Renato. A comissária se aproximou, sorrindo aliviada. O bebê parou de chorar. Que milagre foi esse? Não foi milagre. Renato respondeu, olhando para Arthur. Foi competência. Arthur corou novamente. Posso devolver ele para o senhor? Meus braços estão ficando cansados. Claro. Renato pegou Lucas nos braços. E, para sua surpresa, o bebê continuou dormindo tranquilo. Como é possível? Ele nunca dorme comigo. É porque agora ele está sem dor. A cólica passou. Você tem certeza que tem só 14 anos? Parece que sabe mais de bebês que muito pediatra. Tenho certeza, Arthur riu. Mas quando você precisa cuidar de uma irmã recém-nascida e não tem dinheiro para médico, aprende rápido. Renato voltou para seu assento na classe executiva carregando Lucas, que continuou dormindo durante todo o resto do voo. Arthur voltou para seu lugar na classe econômica, mas Renato não conseguia parar de pensar nele. Aquele encontro tinha sido mais que coincidência, era destino. Quando o avião pousou em Lisboa, Renato sabia que sua vida tinha mudado para sempre. E a de Arthur também. Era o início de uma jornada que transformaria não apenas 2 indivíduos, mas 2 famílias inteiras. O aeroporto de Lisboa estava movimentado naquela manhã de segunda-feira. Renato carregava Lucas no carrinho de bebê, enquanto Arthur caminhava ao lado, ainda processando tudo o que havia acontecido no voo. Nunca imaginou que ajudar um estranho pudesse mudar sua vida de forma tão radical. Arthur, Renato disse enquanto aguardavam o táxi. Onde você precisa estar para se apresentar à delegação brasileira? No Hotel Dom Pedro, às 14h. É onde vão ficar todos os competidores. Renato olhou o relógio. São 9h. Temos 5 horas livres. Que tal tomarmos um café da manhã de verdade? Arthur hesitou. Durante toda a sua vida, café da manhã significava pão com margarina, quando tinha. Não precisa gastar comigo, Sr. Renato. Eu trouxe uns biscoitos na mochila. Biscoitos? Renato olhou para ele incrédulo. Arthur, você vai representar o Brasil numa Olimpíada Internacional. Merece comer como um campeão.
Mas eu não quero que gaste muito. Deixa eu me preocupar com isso. Renato colocou a mão no ombro do garoto. Você me salvou no avião. Agora é minha vez de retribuir. 20 minutos depois, estavam sentados num café tradicional português no Chiado, uma das áreas mais elegantes de Lisboa. Arthur olhava o cardápio com os olhos arregalados. Nunca havia visto tantas opções de comida num só lugar. Pode pedir qualquer coisa, Renato disse, embalando Lucas, que havia acordado calmo e sorridente. Sério, qualquer coisa que quiser. Arthur escolheu um croissant com queijo e suco de laranja, tentando não parecer ganancioso. Mas Renato pediu também ovos mexidos, frutas, iogurte, pães variados e chocolate quente. Isso é muita comida, Arthur protestou quando a mesa chegou cheia. É comida para um futuro campeão, Renato corrigiu. Aliás, me conta sobre essa Olimpíada. Como funciona? Arthur começou a explicar enquanto comia devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. São 5 dias de provas. Matemática pura, cálculo avançado, geometria complexa. Competem 112 países. E você acha que tem chance de ganhar? Não sei. Os outros competidores são muito bons. Tem gente que estuda matemática em escolas especiais com professores particulares, equipamentos caros. E você? Eu estudo na biblioteca pública do meu bairro, quando não está fechada por falta de dinheiro. Renato parou de mexer no café. Você está brincando? Não estou. No ano passado, a biblioteca ficou fechada 3 meses. Tive que estudar nos livros emprestados dos colegas. E mesmo assim chegou até aqui? Cheguei porque gosto muito de matemática. Desde pequeno, números fazem sentido para mim de um jeito que nada mais faz. Lucas começou a choramingar baixinho. Arthur imediatamente estendeu os braços. Posso? Pode. Arthur pegou o bebê com a mesma naturalidade da noite anterior, fazendo a massagem suave nas costas. Lucas se acalmou instantaneamente. Incrível, Renato murmurou. Ele realmente gosta de você. Bebês sentem quando a gente está calmo, Arthur explicou. Minha irmã me ensinou isso. Ela dizia que eu tinha mãos de curandeiro. Sua irmã é mais velha? Não. Ela tem 2 anos, mas é muito esperta. Renato ficou confuso. Espera. Como uma criança de 2 anos te ensinou alguma coisa? Arthur corou. Não é que ela me ensinou com palavras. É que, bem, quando ela nasceu, minha mãe teve depressão pós-parto. Não conseguia cuidar dela direito. Então eu tive que aprender. Com 12 anos? Com 12 anos. Aprendi a trocar fralda, fazer mamadeira, reconhecer quando ela estava doente. Quando ela chorava de cólica, eu ficava horas tentando acalmá-la até descobrir o que funcionava. Renato sentiu um aperto no peito. E sua mãe? Minha mãe melhorou depois de uns meses, mas eu já tinha virado o irmão mais velho protetor. Até hoje, quando Isabela fica doente, ela só para de chorar comigo. Isabela é sua irmã? É, Isabela Santos. Um nome bonito para uma menina que nasceu numa família sem dinheiro, né? Arthur, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Onde está seu pai? Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, continuando a massagem em Lucas. Meu pai foi embora quando soube que minha mãe estava grávida da Isabela. Disse que já tinha um filho para sustentar e não queria mais responsabilidades. Sinto muito. Eu não sinto. Se ele tivesse ficado, talvez eu não tivesse aprendido a ser responsável tão cedo. Talvez não tivesse desenvolvido essa obsessão por matemática como fuga. Fuga? Quando minha vida ficava muito difícil, eu me refugiava nos números. Eles nunca mentem, nunca decepcionam, sempre seguem regras lógicas. Era meu escape. Renato observou o garoto segurando seu filho com tanto carinho quanto competência. Havia uma maturidade nele que transcendia os 14 anos. Era como se a vida o tivesse forçado a crescer rapidamente, mas sem roubar sua bondade. Arthur, posso te contar uma coisa sobre mim? Claro, eu também cresci sem pai. Bem, tecnicamente tinha pai, mas ele só aparecia para gritar ou bater. Sério, sério. Minha mãe trabalhava 3 empregos para nos sustentar. Eu e meu irmão praticamente nos criamos sozinhos. Arthur olhou para Renato com surpresa. Mas o senhor é milionário agora. Sou, mas não nasci assim. Cresci numa favela em São Paulo. Minha primeira empresa eu abri com dinheiro emprestado de agiotas. Como conseguiu sair da pobreza?
Estudando muito, igual você está fazendo. A diferença é que eu tive algumas oportunidades que você ainda não teve. Que tipo de oportunidades? Um professor que acreditou em mim. Um empresário que me deu a primeira chance. Pessoas que investiram no meu potencial quando eu não tinha nada para oferecer além de vontade. Arthur processou essas informações em silêncio. E agora o senhor quer fazer isso por mim? Quero fazer mais que isso. Quero te dar oportunidades que eu nunca tive na sua idade. Como assim? Renato respirou fundo antes de fazer a proposta que havia pensado durante toda a madrugada. Arthur, independente do resultado da Olimpíada, quero que você considere uma proposta. Que proposta? Quero bancar seus estudos. Escola particular, professores especializados, equipamentos, tudo o que você precisar para desenvolver seu talento. Arthur quase derrubou Lucas. O quê? Não, senhor Renato, isso é muito... Não é muito, é investimento. Você tem um cérebro que aparece uma vez a cada 1 milhão de pessoas. Desperdiçar isso seria um crime. Mas eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, é parceria. Você estuda, se forma e depois trabalhamos juntos. Minha empresa precisa de mentes como a sua. Arthur ficou em silêncio, embalando Lucas que havia adormecido em seus braços. Posso pensar? Claro, não precisa decidir agora. Mas quero que saiba que a oferta está de pé. Terminaram o café da manhã e caminharam pelas ruas de Lisboa. Arthur nunca havia saído do Brasil e estava encantado com a arquitetura antiga, as ruas de pedra, os bondes que subiam e desciam as ladeiras. Isso aqui parece coisa de filme, ele disse, fotografando tudo com um celular simples que havia ganhado da escola. É lindo mesmo. Você gostaria de estudar na Europa um dia? Gostaria, mas... Bem, isso é sonho muito grande para alguém como eu. Por que você fala assim? Porque eu sei de onde venho, senhor Renato. Sei que sou um garoto pobre da periferia que teve sorte de ser bom em matemática. Mas isso não muda a minha realidade. Arthur, sua realidade pode mudar. Está mudando agora. Como? Ontem você estava sozinho num avião, carregando o peso do mundo nas costas. Hoje está passeando por Lisboa com novas possibilidades surgindo na sua frente. Arthur sorriu pela primeira vez de forma genuína. É verdade, ainda parece meio surreal. Chegaram ao Hotel Dom Pedro às 14h em ponto. Era um hotel elegante no centro de Lisboa, cheio de jovens de vários países usando crachás da Olimpíada Internacional. Pronto, Renato disse. Aqui é onde você vai brilhar. Tomara. Estou nervoso. Nervoso por quê? E se eu não for tão bom quanto penso? E se descobrirem que sou só um garoto sortudo que acerta algumas questões? Renato parou e olhou nos olhos de Arthur. Arthur, você quer saber uma coisa? Ontem no avião, quando você resolveu ajudar um estranho com o bebê chorando, não foi sorte. Foi competência, conhecimento e bondade. As mesmas qualidades que te trouxeram até aqui. Obrigado, senhor Renato. Me faz um favor? Para de me chamar de senhor. Somos amigos agora. Arthur sorriu. Obrigado, Renato. De nada. Agora, vai lá dentro e mostra para o mundo do que um garoto brasileiro é capaz. Arthur entrou no hotel carregando sua mochila desgastada, mas com uma confiança nova nos ombros. Renato ficou observando até ele desaparecer na recepção. Naquela noite, no hotel onde estava hospedado com Lucas, Renato não conseguia parar de pensar no garoto. Havia algo especial nele, algo que transcendia a inteligência matemática. Era uma combinação rara de humildade, determinação e bondade. Lucas estava dormindo tranquilo no berço do hotel. Pela primeira vez em meses, o bebê havia passado o dia inteiro sem chorar. Era como se a presença de Arthur tivesse deixado uma energia positiva que ainda permanecia. Renato ligou para Camila no Brasil. Como está o Lucas? Ela perguntou preocupada. Melhor que nunca. Não chorou nem uma vez hoje. Impossível. Ele sempre chora quando está longe de casa. É uma longa história. Mas conheci alguém ontem que mudou tudo. Renato contou sobre Arthur, sobre como o garoto havia acalmado Lucas, sobre sua história de vida, sobre a Olimpíada de Matemática. E você quer ajudar esse menino? Camila perguntou. Quero fazer mais que ajudar. Quero investir nele. Tenho um pressentimento de que ele vai mudar o mundo um dia. Você sempre foi bom para identificar talentos. Esse é diferente, Camila. Esse é especial. Nos 2 dias seguintes, Renato acompanhou à distância o progresso de Arthur na Olimpíada.
Não podia entrar nas salas de prova, mas conversava com ele nos intervalos. Como estão as provas? Perguntou no segundo dia. Difíceis, mas não impossíveis, Arthur respondeu. Tem uma questão sobre teoria dos números que eu acho que resolvi de um jeito diferente de todo mundo. Diferente como? Usei uma abordagem que aprendi estudando sozinho. Não sei se está certa, mas faz sentido na minha cabeça. Tenho certeza que está certa. No último dia da Olimpíada, Arthur estava visivelmente ansioso. E se eu não passar nem da primeira fase? Você vai passar. E se não passar, ainda assim será um dos jovens mais brilhantes que eu conheço. Obrigado por ter ficado aqui esses dias, Renato. Ter um amigo torcendo por mim fez toda a diferença. Amigo é pouco. Você é como um irmão mais novo que eu nunca tive. Arthur corou. Para mim também. Você me tratou melhor nesses 3 dias que algumas pessoas me trataram na vida inteira. Naquela noite, saíram os resultados preliminares. Arthur havia passado para a final com uma das maiores pontuações da história da competição. Não acredito! Ele gritou quando viu o resultado. Estou na final! Eu sabia! Renato gritou junto, abraçando o garoto. Sabia que você ia arrasar. Lucas, que estava no carrinho, bateu palminhas como se entendesse a celebração. Olha só, Arthur disse pegando o bebê no colo. O Lucas está comemorando também. Ele sabe que o irmão mais velho dele é um gênio. Arthur parou. Irmão mais velho? Renato percebeu o que havia dito. Arthur, posso te falar uma coisa? Claro. Esses 3 dias mudaram minha vida. Você me mostrou o tipo de pessoa que eu quero que meu filho se torne. Generoso, inteligente, determinado. Se você aceitar, gostaria que fizesse parte da nossa família. Arthur começou a chorar. Renato, eu nunca... Nunca o quê? Nunca tive um pai de verdade. Alguém que acreditasse em mim, que me apoiasse. Agora tem, se quiser. Arthur abraçou Renato ainda segurando Lucas. Quero sim, muito obrigado. Não me agradece. Agradece a vida que colocou você no meu caminho. No dia seguinte, na final da Olimpíada, Arthur competiu como nunca havia competido na vida. Não apenas pelas medalhas ou reconhecimento, mas porque sabia que tinha uma família esperando por ele. E quando foi anunciado como campeão mundial da Olimpíada Internacional de Matemática, a primeira pessoa que procurou na plateia foi Renato, segurando Lucas nos braços. Era o início de uma nova vida para todos eles. O voo de volta ao Brasil estava completamente diferente do primeiro. Lucas dormia tranquilo no colo de Arthur, que folheava orgulhoso o certificado de campeão mundial da Olimpíada Internacional de Matemática. Renato observava os dois com um sorriso que não conseguia disfarçar. Em uma semana, sua vida havia mudado completamente. Arthur, ele disse baixinho para não acordar o bebê. Você já pensou em como vai contar tudo isso para sua mãe? O garoto parou de olhar o certificado e ficou sério. Ainda não consigo acreditar que isso é real. Campeão mundial, parece coisa de sonho. É real. E sua mãe vai ficar muito orgulhosa. Ela vai ficar mais orgulhosa ainda quando souber que conheci você. Minha mãe sempre disse que pessoas boas aparecem na nossa vida quando mais precisamos. Renato sentiu um aperto no peito. Arthur, posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. Você tem certeza de que quer aceitar minha ajuda? Não quero que se sinta pressionado só porque fui gentil com você. Arthur olhou para Lucas dormindo em seus braços, depois para Renato. Renato, você quer saber uma coisa? Toda a minha vida, eu sonhei em ter alguém que acreditasse em mim de verdade. Não por pena, não por obrigação, mas porque via algo especial em mim. E agora tem. E agora tenho. Você me tratou como filho nesses dias. Me deu carinho, atenção, apoio. Coisas que eu mal lembrava como eram. Seu pai biológico nunca fez isso? Nunca. Ele só aparecia em casa para gritar com minha mãe ou pedir dinheiro emprestado. Quando descobriu que ela estava grávida da Isabela, disse que não ia sustentar mais uma boca inútil e desapareceu. Renato cerrou os punhos. Que tipo de homem abandona os próprios filhos? Um homem covarde. Mas sabe o que minha mãe sempre dizia? O quê? Que Deus tira pessoas ruins da nossa vida para fazer lugar para pessoas boas. Acho que você é uma dessas pessoas boas. Lucas se mexeu no colo de Arthur e abriu os olhinhos, sorrindo ao ver o garoto. Era incrível como o bebê havia se apegado a ele em tão pouco tempo. Olha só, Renato disse emocionado. Ele acorda sorrindo quando vê você.
É porque bebês sentem quando alguém gosta deles de verdade. Arthur fez cócegas na barriguinha de Lucas, que deu uma risadinha. Ele vai ser um menino muito inteligente quando crescer. Espero que seja inteligente e bondoso como você. Vai ser melhor que eu. Vai ter pai presente desde o início. A emoção na voz de Arthur fez Renato perceber o quanto aquele garoto havia crescido sem referências paternas. Aos 14 anos, ele já era mais maduro que muitos adultos, forjado pelas dificuldades, mas sem perder a essência boa. Arthur, quando chegarmos ao Brasil, quero conhecer sua família. Minha família? Arthur ficou tenso. Renato, nós moramos numa favela. A casa é pequena, simples. E daí? Você é milionário. Vai se sentir desconfortável. Arthur, eu te contei que cresci na favela também. Não existe lugar no mundo onde eu me sinta desconfortável se tiver pessoas boas ao meu lado. Tem certeza? Absoluta. Quero conhecer a mulher que criou um filho tão especial quanto você. Arthur sorriu, mas ainda parecia preocupado. Só me promete uma coisa? O quê? Não vai julgar minha mãe pelas condições em que vivemos. Ela faz o melhor que pode. Jamais julgaria. Pelo contrário, tenho certeza de que vou admirá-la muito. O avião pousou em Guarulhos às 8 da manhã de sábado. Arthur estava visivelmente nervoso enquanto pegavam as bagagens. Minha mãe deve estar esperando lá fora, ele disse. Ela disse que ia faltar no trabalho para me buscar. Sua mãe trabalha aos sábados? Trabalha todos os dias. É faxineira em 3 lugares diferentes. Casa de família de manhã, escritório à tarde, shopping à noite. E a Isabela? Fica com a vizinha durante o dia. Minha mãe paga R$ 50 por semana para a Dona Maria cuidar dela. Renato fez contas mentais. Se a mãe de Arthur ganhava salário mínimo nos 3 empregos, devia sobrar muito pouco depois de pagar aluguel, comida e cuidados com a filha pequena. Arthur, sua mãe sabe que você ganhou a Olimpíada? Sabe. Liguei ontem à noite. Ela chorou tanto que tive que pedir para Dona Maria falar no telefone. Saíram do aeroporto e Arthur procurou pela mãe na multidão. Renato carregava Lucas no carrinho enquanto seguia o garoto. Lá! Arthur gritou, acenando para uma mulher pequena e magra que segurava uma criança pequena no colo. A mãe de Arthur correu em direção a eles, chorando de emoção. Era uma mulher de uns 35 anos, com roupas simples mas limpas, cabelos presos num rabo de cavalo e olhos que brilhavam de orgulho. Meu filho campeão! Ela gritou, abraçando Arthur com força. Meu filho campeão mundial! Isabela, a irmãzinha de 2 anos, esticou os bracinhos para o irmão. Tutu! Tutu voltou! Arthur pegou a irmã no colo e a rodopiou no ar. Oi, princesa! Senti muito sua falta! Renato observava a cena emocionado. Era puro amor, alegria genuína, família de verdade apesar de todas as dificuldades. Mãe! Arthur disse quando os abraços diminuíram. Quero te apresentar alguém muito especial. A mãe de Arthur olhou para Renato com curiosidade e um pouco de timidez. Este é Renato Albuquerque. Ele me ajudou muito em Lisboa. Muito prazer, senhora Santos, Renato disse, estendendo a mão. Seu filho é extraordinário. Obrigada, senhor. Ela respondeu, claramente intimidada. Arthur me contou que o senhor foi muito gentil com ele. Gentil é pouco. Ele salvou minha sanidade mental. Renato apontou para Lucas no carrinho. Este é meu filho Lucas. Arthur tem um dom com bebês. Isabela desceu do colo do irmão e correu para ver Lucas. Bebê, bebê bonito! Lucas sorriu para ela e Isabela bateu palminhas animada. Senhora Santos, Renato disse, posso convidá-las para almoçar comigo? Gostaria de conversar sobre o futuro do Arthur. A mãe olhou para o filho confusa. Que tipo de conversa? Uma conversa sobre oportunidades. Arthur tem um talento raro que precisa ser desenvolvido. Senhor Albuquerque, nós somos pessoas simples. Não sei se... Por favor. Renato interrompeu gentilmente. Não custa nada ouvir. E Arthur merece que conversemos sobre as possibilidades. Foram almoçar num restaurante família no centro de São Paulo. Arthur ficou dividido entre a alegria de estar com a família e a ansiedade de ver como sua mãe reagiria às propostas de Renato. Durante o almoço, Isabela ficou encantada com Lucas. Os 2 bebês brincavam juntos enquanto os adultos conversavam.
Senhora Santos, Renato começou cuidadosamente. Seu filho não é apenas inteligente, ele é um gênio. O que ele conseguiu fazer na Olimpíada é algo que acontece uma vez na vida. Eu sei que ele é especial, ela respondeu. Desde pequeno, ele resolve problemas que eu nem entendo. E a senhora já pensou em colocá-lo numa escola melhor? Com professores especializados? Já pensei, mas... Ela baixou os olhos. Senhor Albuquerque, eu mal consigo pagar as contas básicas. Escola particular é um sonho muito grande para a nossa realidade. Arthur ficou constrangido. Mãe, não, filho. É melhor ser honesta. Ela olhou para Renato. Trabalho 14 horas por dia para sustentar meus filhos. Arthur merece coisas melhores, eu sei disso. Mas não posso dar. E se eu pudesse ajudar? Como? Renato respirou fundo. Eu gostaria de bancar a educação do Arthur. Escola particular, professores especializados, material didático, tudo o que ele precisar. A mãe de Arthur empalideceu. Senhor, isso é muita generosidade, mas... Não é generosidade, é investimento. Arthur tem potencial para se tornar um dos maiores matemáticos do mundo. Desperdiçar isso seria um crime. Mas por que faria isso por nós? Arthur se adiantou. Mãe, posso contar a história toda? Conta. Arthur relatou tudo o que havia acontecido no avião, os 3 dias em Lisboa, como Renato o havia tratado como filho, as conversas sobre futuro. E agora, Arthur concluiu, ele quer me dar a chance que nunca tive. A mãe ficou em silêncio processando tudo. Isabela havia adormecido no colo dela, Lucas dormia no carrinho. Senhor Albuquerque, ela disse finalmente, posso fazer uma pergunta direta? Claro. O que o senhor espera em troca? Honestidade. É isso. Espero que Arthur continue sendo a pessoa íntegra que é. Que use o talento dele para fazer o bem no mundo. Só isso? Só isso. E que considere trabalhar comigo quando se formar. Minha empresa precisa de mentes como a dele. A mãe de Arthur começou a chorar silenciosamente. Senhor Albuquerque, o senhor não sabe o que isso significa para a nossa família. Sei sim. Sei exatamente o que significa ter alguém que acredita no seu potencial quando você não tem nada. O senhor também passou por isso? Passei. E alguém me deu uma oportunidade que mudou minha vida. Agora é minha vez de fazer isso por Arthur. Arthur pegou a mão da mãe. Mãe, eu quero aceitar. Quero estudar, me formar, conseguir um bom emprego e dar uma vida melhor para você e para Isabela. E eu quero isso para você, filho. Sempre quis. Ela olhou para Renato. Senhor Albuquerque, se o senhor fizer isso por meu filho, vai ter nossa gratidão eterna. Não quero gratidão. Quero ver Arthur realizando o potencial dele. Então aceito. Aceito sua ajuda. Arthur abraçou a mãe, depois Renato. Obrigado. Muito obrigado por acreditar em mim. Não me agradece ainda. Agora o trabalho duro começa. Depois do almoço, Renato insistiu em conhecer onde Arthur morava. Pegaram um Uber e foram para a favela do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. A casa era pequena, 2 cômodos apenas, mas estava impecavelmente limpa e organizada. Havia livros de matemática empilhados num canto, cadernos cheios de cálculos, medalhas escolares penduradas na parede. Desculpe a simplicidade, a mãe de Arthur disse constrangida. Não se desculpe, esta casa tem mais amor que muitas mansões que conheço. Renato observou os cadernos de Arthur, impressionado com a complexidade dos cálculos que o garoto fazia sozinho. Arthur, você desenvolveu tudo isso sem ajuda? Desenvolvi. Quando não entendia alguma coisa, ia na biblioteca pesquisar ou perguntava para o professor de matemática da escola. E ele te ajudava? Tentava, mas chegou um ponto que eu sabia mais que ele. Aí tive que me virar sozinho. Isabela acordou e quis brincar com Lucas. Arthur colocou os dois no chão e ficou brincando com eles, mostrando brinquedos simples que ele mesmo havia feito para a irmã. Ele é um irmão incrível, a mãe sussurrou para Renato. Quando Isabela ficava doente, ele passava a noite acordado cuidando dela. Quando ela começou a andar, ele que ensinou. Quando ela falou as primeiras palavras, foi o nome dele. Tutu, Isabela disse nesse momento, abraçando o irmão. Ela não consegue falar Arthur direito, ele explicou rindo. Então sou o Tutu. Renato observou a família interagindo e sentiu uma certeza absoluta de que estava tomando a decisão certa.
Arthur não era apenas inteligente. Era bom, carinhoso, responsável. Exatamente o tipo de pessoa que ele queria ver prosperando no mundo. Senhora Santos, ele disse, posso fazer mais uma proposta? Que proposta? Gostaria de mudar vocês para um lugar melhor. Uma casa maior, num bairro mais seguro. Senhor Albuquerque, isso já é demais. Não é demais. Arthur precisa de um ambiente adequado para estudar. Isabela precisa crescer num lugar seguro. Arthur interveio. Renato, não precisamos de casa nova. Só precisamos de oportunidades. Arthur, você não pode estudar matemática avançada morando numa casa de 2 cômodos, com barulho de rua, sem espaço para livros. A mãe ficou emocionada. Senhor, isso é mais bondade do que merecemos. Merecem sim. Vocês merecem tudo de bom que a vida pode oferecer. Naquela tarde, Renato ligou para Camila e contou tudo o que havia acontecido. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ela perguntou. Absoluta. Esse garoto vai mudar o mundo, Camila. Tenho certeza. E a família dele? São pessoas maravilhosas, honestas, trabalhadoras, cheias de amor. Então faça. Você sempre teve bom instinto para pessoas. Obrigado por entender. Só me promete uma coisa. O quê? Que vai trazer eles para jantar em casa quando voltarmos. Quero conhecer esse menino que conquistou meu marido em 3 dias. Renato riu. Prometo. Você vai adorar ele. Naquela noite, Arthur não conseguia dormir. Deitado no colchão que dividia com a mãe, Isabela dormia numa caminha ao lado. Ele pensava em tudo o que havia acontecido. Mãe, ele sussurrou. Você está acordada? Estou, filho. Isso tudo é real mesmo? É real, Arthur. Você conquistou isso com seu talento e dedicação. E o Renato? Ele é real também? É real. E é um homem bom. Dá para ver nos olhos dele. Mãe, promete que se as coisas ficarem difíceis, você me conta? Não quero que trabalhe tanto assim para sempre. Prometo, filho. Mas agora durma. Amanhã vamos começar a construir seu futuro. Arthur fechou os olhos, mas continuou acordado por horas, imaginando todas as possibilidades que se abriam na sua frente. Pela primeira vez na vida, o futuro parecia brilhante, cheio de esperança. Do outro lado da cidade, Renato também estava acordado, planejando os próximos passos. Escola para Arthur, casa nova para a família, oportunidades que só estavam começando. Lucas dormia tranquilo no berço, como se soubesse que sua vida também havia mudado para melhor. Ele agora tinha um irmão mais velho que o amava como se fosse da família. E era exatamente isso que eles haviam se tornado. Uma família escolhida pelo destino, unida pelo amor e pela vontade de fazer o bem no mundo. A transformação estava apenas começando. 3 semanas depois do retorno de Lisboa, Arthur Santos caminhava nervoso pelos corredores do Colégio São Bento, uma das escolas particulares mais tradicionais de São Paulo. O uniforme novo ainda parecia estranho no seu corpo. Os sapatos faziam barulho no piso de mármore, e cada passo o lembrava de que estava num mundo completamente diferente do seu. Arthur! Uma voz familiar o chamou pelo corredor. Era Renato, que havia combinado de acompanhar o primeiro dia de aula do garoto. Oi, Renato! Arthur respondeu claramente tenso. Ainda não acredito que estou aqui. Acredita sim. E vai se dar muito bem. Renato notou a ansiedade no rosto do garoto. Nervoso? Muito. Esses meninos todos parecem ter nascido aqui. Eu pareço um alienígena. Arthur, você acabou de se tornar campeão mundial de matemática. Se alguém aqui deveria se sentir intimidado, são eles. Mas eles têm coisas que eu nunca tive. Conhecem lugares, pessoas, têm experiências que... E você tem experiências que eles nunca vão ter. Renato interrompeu gentilmente. Você sabe o que é luta, determinação, sacrifício. Isso vale mais que qualquer privilégio. Arthur respirou fundo, ajustando a mochila nova no ombro. Como está o Lucas? Ótimo. Camila está apaixonada por ele. E ele pergunta por você todos os dias. Bem, não pergunta com palavras, mas fica olhando para a porta esperando você chegar. Sério? Sério. Ontem ele chorou quando o motorista chegou e não era você. Arthur sorriu pela primeira vez naquela manhã. Vou visitá-los hoje à noite, então. Vai nada. Hoje você vai para casa descansar e me contar como foi o primeiro dia. Lucas pode esperar um pouco.
Nesse momento, o sinal tocou e os alunos começaram a se dirigir para as salas de aula. Arthur seguiu o fluxo, tentando não se sentir totalmente perdido. A sala de aula era impressionante. Ar-condicionado, lousas digitais, carteiras individuais de madeira nobre. Arthur se sentou numa cadeira no fundo, tentando passar despercebido. Pessoal, a professora de matemática anunciou. Temos um novo aluno hoje, Arthur Santos, que acabou de se tornar campeão mundial da Olimpíada Internacional de Matemática. Todos os olhares se voltaram para Arthur, que sentiu o rosto queimar de vergonha. Arthur, quer se apresentar para a turma? Bem, meu nome é Arthur Santos, tenho 14 anos e realmente ganhei essa Olimpíada. Nossa, que legal! Uma menina da primeira fileira exclamou. Você deve ser super gênio. Não sou gênio, Arthur respondeu desconfortável. Só gosto muito de matemática. Um garoto loiro da segunda fileira levantou a mão. Professor, se ele é campeão mundial, por que está numa turma normal? Não deveria estar numa classe mais avançada? Boa pergunta, Eduardo. Arthur, você gostaria de responder? Arthur ficou sem jeito. Bem, tenho algumas lacunas em outras matérias. Vim para cá para nivelar tudo. Que tipo de lacunas? Eduardo insistiu, com um tom ligeiramente provocativo. Eduardo, a professora advertiu. Vamos focar na aula. Mas Arthur percebeu o tom da pergunta. Eduardo não estava sendo curioso, estava sendo desafiador. E outros alunos pareciam estar avaliando se ele realmente merecia estar ali. A aula de matemática transcorreu sem problemas. Quando a professora escreveu uma equação complexa no quadro, Arthur resolveu mentalmente em segundos. Mas manteve-se quieto, não querendo chamar mais atenção. No intervalo, ficou sozinho no pátio, observando os grupos de amigos conversando animadamente sobre assuntos que não conhecia. Viagens internacionais, restaurantes caros, marcas de roupa que custavam mais que a renda mensal da sua família. Você é o cara da Olimpíada, né? Uma voz disse atrás dele. Arthur se virou. Era um garoto negro, mais ou menos da sua altura, com um sorriso amigável. Sou. Você é... Marcos Oliveira. Também sou bolsista aqui. Bolsista? É. Meu pai é porteiro de um prédio comercial. Consegui uma bolsa por ter tirado nota alta no Enem Mirim. Arthur sentiu um alívio imenso. Pensei que era o único. Não, cara. Tem uns 5 bolsistas na escola. A gente meio que se reconhece. Como assim? Tênis mais simples, mochila que não é da moda, jeito meio perdido nos primeiros dias. Marcos riu. Mas depois você se acostuma. E os outros alunos? Como tratam vocês? Maioria é legal. Mas tem uns que fazem questão de lembrar que a gente não é igual a eles. Tipo o Eduardo. Você já conheceu o Eduardo? Cara, foi rápido. Marcos riu. Ele é filho do dono de uma rede de hotéis. Acha que o mundo gira em torno dele. Percebi, mas relaxa. No final das contas, o que importa são as notas. E pelo que ouvi falar, você vai humilhar todo mundo em matemática. Arthur sorriu. Não quero humilhar ninguém. Só quero aprender. Essa é a diferença entre a gente e eles, cara. A gente está aqui para aprender. Eles estão aqui porque os pais pagam. A conversa foi interrompida quando Eduardo se aproximou com 2 amigos. Olha só, ele disse em voz alta. Os bolsistas se encontraram. Marcos enrijeceu, mas manteve a calma. Oi, Eduardo. Como vai? Vai bem. Só vim conhecer o famoso campeão mundial. Eduardo olhou Arthur de cima a baixo. Então você é o gênio da matemática? Não sou gênio, Arthur repetiu. Só tive sorte na competição. Sorte? Eduardo riu. Interessante. Porque pelo que eu li, você compete há anos e nunca tinha ganhado nada nacional. Aí do nada vira campeão mundial? Arthur sentiu a provocação, mas não entendeu aonde Eduardo queria chegar. O que você está insinuando? Marcos perguntou, percebendo a tensão. Não estou insinuando nada. Só acho curioso como algumas pessoas conseguem oportunidades que outros não conseguem. Que oportunidades? Arthur perguntou. Ah, você não sabe? A escola toda está comentando que você tem um padrinho milionário que está bancando seus estudos. Arthur sentiu o sangue gelar. Como vocês sabem disso? Cara, aqui todo mundo sabe de tudo. A pergunta é, o que você fez para conseguir um padrinho tão generoso?
A insinuação era clara e nojenta. Arthur cerrou os punhos, sentindo uma raiva que nunca havia experimentado. Eduardo, Marcos se adiantou. Você está sendo babaca. Babaca por fazer uma pergunta legítima? Quero saber como um moleque da favela consegue de uma hora para outra um padrinho milionário, escola particular, cara, e oportunidades que a gente aqui luta anos para ter. Arthur deu um passo na direção de Eduardo. Você quer saber como consegui? Salvei a vida de uma pessoa. Usei meu conhecimento para ajudar alguém em dificuldade, sem esperar nada em troca. Que tipo de conhecimento um moleque da favela pode ter? O conhecimento de como acalmar um bebê que estava sofrendo. O conhecimento de matemática que aprendi sozinho na biblioteca. O conhecimento do que é ter responsabilidade desde os 12 anos. Eduardo riu com desdém. Ah, claro, o coitadismo funcionou. Arthur perdeu o controle. Coitadismo? Você acha que é coitadismo cuidar da irmã recém-nascida enquanto a mãe trabalha 3 empregos? Acha que é coitadismo estudar com livros emprestados porque não tem dinheiro para comprar? Arthur, calma. Marcos tentou intervir. Não, Marcos. Ele quer saber quem eu sou? Vou contar. Arthur encarou Eduardo. Sou filho de uma mulher que trabalha 14 horas por dia para dar dignidade para os filhos. Sou irmão de uma menina que aprendi a cuidar porque não tinha mais ninguém. Sou aluno de uma biblioteca pública onde aprendi sozinho matemática universitária. E agora é protegido de um milionário. Eduardo completou com malícia. E agora tenho a chance de usar meu talento para ajudar minha família e outras pessoas como eu. Se isso te incomoda, o problema é seu, não meu. Meninos! A voz da coordenadora cortou a discussão. O que está acontecendo aqui? Nada, professora. Eduardo disse rapidamente, voltando ao tom educado. Só estávamos conhecendo o Arthur. Arthur, está tudo bem? Arthur respirou fundo, tentando se acalmar. Está sim, professora. Ótimo. O sinal vai tocar. Voltem para as salas. Eduardo se afastou com os amigos, mas antes sussurrou para Arthur. Isso não vai ficar assim. O resto do dia foi um borrão para Arthur. Assistiu às aulas mecanicamente, absorvendo informações, mas sem conseguir se concentrar completamente. A conversa com Eduardo havia mexido com ele de uma forma que não esperava. Quando Renato foi buscá-lo no final da tarde, percebeu imediatamente que algo estava errado. Como foi o primeiro dia? Foi interessante. Interessante como? Arthur ficou em silêncio enquanto entravam no carro. Arthur, o que aconteceu? Renato, posso te perguntar uma coisa? Claro. As pessoas sabem que você está me ajudando? Algumas pessoas sabem. Por quê? Porque um menino da escola disse que toda a escola está comentando sobre meu padrinho milionário. Renato suspirou. Ah, e como você se sentiu com isso? Humilhado. Ele fez parecer que eu consegui tudo isso de forma errada. Arthur, olha para mim. O garoto o encarou. Você conquistou a oportunidade que tem pelo seu talento e caráter. O fato de eu ter decidido investir em você não diminui nem um pouco seus méritos. Mas as pessoas vão sempre pensar que sou um protegido. E daí? Deixa eles pensarem. Você sabe a verdade? Eu sei a verdade. Sua família sabe a verdade. Mas é difícil, Renato. Eu não me encaixo naquele lugar. Ainda não. Mas vai se encaixar. E quando isso acontecer, você vai transformar aquele lugar. Como assim? Arthur, você não está lá só para receber. Você está lá para dar também. Sua presença vai mostrar para aqueles meninos privilegiados que talento e caráter existem em todos os lugares. E se eu não conseguir? Vai conseguir. Porque você não é só inteligente, é forte. Mais forte que qualquer um daqueles meninos mimados. Arthur sorriu pela primeira vez desde o intervalo. Obrigado por acreditar em mim. Sempre vou acreditar. Agora me conta, como foram as aulas? As aulas foram fáceis, principalmente matemática. A professora estava ensinando equações que eu aprendi sozinho há 2 anos. E o que você fez? Fiquei quieto. Não queria me mostrar no primeiro dia. Arthur, não se esconda. Você está lá para brilhar, não para se camuflar. Chegaram à casa nova da família Santos, um sobrado simples mas confortável num bairro de classe média. Renato havia cumprido a promessa de dar melhores condições para a família. A mãe de Arthur os recebeu na porta, com Isabela no colo. Como foi, filho? Foi um aprendizado.
Arthur respondeu diplomaticamente. Ele se saiu muito bem, Renato completou. Só teve que lidar com alguns colegas invejosos. Invejosos? Arthur contou para a mãe o episódio com Eduardo, sem entrar em detalhes sobre as insinuações mais pesadas. Filho, ela disse quando ele terminou, sempre vai ter gente que vai questionar suas conquistas, principalmente quando você vem de onde viemos. Como devo lidar com isso? Provando através das suas ações que merece estar onde está, e nunca esquecendo de onde veio. Sua mãe está certa. Renato concordou. Arthur, você tem algo que a maioria daqueles meninos nunca vai ter. O quê? Humildade, determinação, vontade de vencer por mérito próprio. Isabela desceu do colo da mãe e correu para Arthur. Tutu voltou! Arthur pegou a irmã no colo e instantaneamente se sentiu melhor. Ali estava sua verdadeira motivação, dar uma vida melhor para Isabela, para a mãe, para ele mesmo. Quer saber, Renato? Você está certo. Certo sobre o quê? Eu não estou lá só para receber. Estou lá para provar que meninos como eu merecem as mesmas oportunidades que meninos como o Eduardo. Exato. E vou provar isso sendo melhor que todos eles. Não por arrogância, mas por justiça. Renato sorriu orgulhoso. Esse é o Arthur que conheci no avião. O garoto que não tem medo de desafios. Amanhã vai ser diferente. Arthur declarou com determinação. Vou mostrar do que sou capaz. Naquela noite, Arthur estudou até tarde, revisando todo o conteúdo das matérias que havia perdido ao longo dos anos de escola pública deficiente. Não ia apenas acompanhar a turma, ia se destacar. No quarto ao lado, podia ouvir Isabela brincando com os brinquedos novos que Renato havia comprado para ela. A risada da irmã era sua maior motivação. Do outro lado da cidade, Renato conversava com Camila sobre o primeiro dia de Arthur. Você acha que ele vai conseguir se adaptar? Ela perguntou. Não tenho dúvida. Esse menino tem uma força interior que poucos adultos têm. E se os preconceitos forem muito fortes? Então ele vai quebrá-los, um por um se necessário. Lucas dormia no berço ao lado da cama, e Renato se lembrou de como Arthur havia transformado aquele bebê chorão num menino tranquilo. Sabe, Camila, quando conheci Arthur, pensei que estava salvando ele, mas na verdade, ele que me salvou. Como assim? Ele me mostrou o que realmente importa na vida. Talento, bondade, determinação. Me fez lembrar por que comecei minha empresa. Para ajudar pessoas? Para provar que origem não determina destino. Arthur vai ser minha maior prova disso. De volta ao Capão Redondo, Marcos Oliveira também refletia sobre o primeiro dia de Arthur. Havia gostado imediatamente do garoto, reconhecendo nele um espírito parecido com o seu. No dia seguinte, Arthur chegou na escola com uma postura diferente. Não mais tentando se esconder, mas pronto para mostrar seu valor. A primeira aula era matemática, e a professora propôs um desafio: resolver uma equação que estava dando problema para várias turmas. Arthur levantou a mão. Posso tentar, professora? Claro, Arthur. Ele foi ao quadro e resolveu a equação em menos de 2 minutos, usando um método que nenhum aluno havia visto antes. Impressionante, a professora disse. Onde você aprendeu essa abordagem? Desenvolvi sozinho, estudando na biblioteca. Eduardo, na segunda fileira, ficou visivelmente incomodado. Outros alunos murmuraram admiração. Arthur, a professora disse, você poderia explicar sua metodologia para a turma? Claro. Nos 20 minutos seguintes, Arthur ensinou matemática avançada para colegas que haviam tido os melhores professores particulares desde pequenos. E fez isso de forma clara, didática, generosa. Quando a aula terminou, vários colegas o procuraram. Cara, você pode me ensinar esse método? Perguntou uma menina. Claro, posso te ajudar quando quiser. Arthur, outro colega disse, você realmente desenvolveu isso sozinho? Desenvolvi. Quando não entendia alguma coisa, tinha que inventar formas próprias de resolver. Eduardo passou por ele sem dizer nada, claramente irritado. Marcos se aproximou sorrindo. E aí, campeão? Como se sente sendo o mais inteligente da sala? Me sinto bem, Arthur respondeu honestamente. Pela primeira vez desde que cheguei aqui, me sinto no lugar certo. E era verdade. Arthur havia encontrado sua forma de pertencer àquele mundo.
sendo exatamente quem era, sem se esconder, sem se diminuir. A transformação estava completa. O garoto da favela havia se tornado o que sempre foi, um gênio matemático pronto para conquistar o mundo. 2 anos haviam se passado desde aquele encontro transformador no avião. Arthur Santos, agora com 16 anos, caminhava pelos corredores do Colégio São Bento, não mais como o garoto intimidado do primeiro dia, mas como o líder natural que havia se tornado. Suas notas eram as melhores da escola em todas as matérias. Suas apresentações de matemática lotavam o auditório. E até mesmo Eduardo havia pedido sua ajuda para passar no vestibular. Naquela manhã de quinta-feira, Arthur recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Arthur? A voz de Renato soava diferente no telefone. Precisa vir ao escritório hoje. Tenho uma proposta que quero discutir com você. Que tipo de proposta? Vem aqui e descobre. E traz sua mãe também. Arthur sentiu um frio na barriga. Em 2 anos de parceria, Renato nunca havia chamado reunião formal com a família inteira. Algumas horas depois, Arthur e a mãe estavam no escritório de Renato, que segurava Lucas, agora com 2 anos e meio no colo. O menino havia se tornado uma criança alegre e carinhosa, que chamava Arthur de Mano, e se recusava a dormir sem ouvir uma história contada por ele. "Mano Arthur!" Lucas gritou ao vê-lo, pulando no colo do irmão mais velho. "Oi, campeão!" Arthur respondeu, abraçando o menino que havia sido o início de tudo. Camila também estava presente, sorrindo de forma misteriosa. Nos 2 anos anteriores, ela havia se tornado como uma segunda mãe para Arthur, sempre presente nas formaturas, competições e momentos importantes. "Sentem-se", Renato disse, assumindo um tom solene que deixou todos tensos. "Aconteceu alguma coisa?" A mãe de Arthur perguntou preocupada. "Aconteceu sim. Algo extraordinário." Renato abriu uma pasta sobre a mesa. "Arthur, você se lembra da empresa de tecnologia que eu mencionei quando nos conhecemos?" "Lembro. Sua empresa." "Exato. Bem, nos últimos 2 anos ela cresceu muito. Expandimos para outros países, desenvolvemos tecnologias revolucionárias, nos tornamos referência mundial." Arthur não entendia onde aquilo ia dar. "O que isso tem a ver comigo?" Renato sorriu. "Tem tudo a ver, porque hoje oficializo uma proposta que venho pensando há meses." Ele tirou documentos da pasta e os colocou sobre a mesa. "Arthur Santos, quero que se torne meu sócio." O silêncio na sala foi absoluto. Arthur olhou para os documentos sem entender. Depois para Renato, depois para a mãe, que estava boquiaberta. "Sócio como?" "Sócio oficial da empresa. 10% de participação acionária com direito à voz nas decisões estratégicas e lucros proporcionais." A mãe de Arthur levou a mão ao peito. "Senhor Renato, isso é justo." Ele interrompeu. "Arthur, nos últimos 2 anos você não apenas estudou, você revolucionou nossa empresa." "Como assim? Você se lembra do algoritmo que desenvolveu para otimizar nossos sistemas de logística?" Arthur corou. "Foi só um passatempo. Você havia comentado sobre um problema na empresa e eu fiquei curioso. Aquele passatempo economizou 3 milhões de reais para a empresa no primeiro ano." "Sério? Sério? E o aplicativo que você criou para gerenciar dados de clientes? Está sendo usado por empresas do mundo inteiro." Arthur havia desenvolvido aqueles projetos nas tardes livres, quando visitava o escritório de Renato. Nunca imaginou que tivessem valor comercial real. "Renato, eu só estava brincando com códigos. Você estava criando soluções que profissionais formados não conseguiram desenvolver." Renato se levantou e foi até a janela. "Arthur, você tem 16 anos e já pensa como um empresário nato. Não posso deixar um talento assim escapar." Lucas, que estava no colo de Arthur, puxou sua blusa. "Mano vai trabalhar com papai?" "Não sei, Lucas. É muito complicado." "Arthur," Camila se pronunciou pela primeira vez. "Posso contar uma coisa?" "Claro." Renato passa os dias falando sobre suas ideias. "Ele te admira não apenas como matemático, mas como pessoa. Diz que você tem visão de futuro. Mas eu ainda nem terminei o colégio." "E daí?" Renato voltou para a mesa. "Bill Gates abandonou Harvard para fundar a Microsoft. Steve Jobs nem faculdade fez direito. Genialidade não tem idade." A mãe de Arthur finalmente encontrou a voz. "Senhor Renato, isso é generosidade demais." "Senhora Santos,
Com todo respeito, pare de chamar isso de generosidade. Isso é investimento inteligente. Seu filho vale mais que muitos executivos que conheço. Arthur pegou os documentos e começou a ler. Eram contratos complexos, mas sua mente matemática processou rapidamente os números. 10% de uma empresa multimilionária significava... Meu Deus, ele murmurou. Esses números estão corretos? Estão. E são apenas o começo. Arthur olhou para a mãe, que estava chorando silenciosamente. Mãe, você está bem? Estou, filho. Estou pensando no seu pai biológico. Por quê? Porque ele disse que você nunca seria nada na vida. Que menino pobre não tem futuro. Ela limpou as lágrimas. Queria que ele pudesse ver você agora. Arthur sentiu uma emoção estranha. Durante anos havia tentado não pensar no pai que o abandonou. Agora, pela primeira vez, sentia pena dele. Mãe, eu não preciso que ele me veja. Tenho pessoas muito melhores que acreditam em mim. Tem razão, filho. Lucas começou a ficar impaciente no colo de Arthur. Mano, quero ir no parque. Já vamos, campeão. Deixa o mano conversar mais um pouco. Renato sorriu vendo a interação entre os dois. Vocês sabem que Lucas considera Arthur mais irmão que amigo, né? Sabemos, Camila respondeu. E Arthur considera Lucas um irmão de verdade também. É verdade, Arthur confirmou, fazendo cócegas no menino. Este aqui é meu irmão caçula favorito. Sou seu único irmão caçula. Lucas riu. Por isso é o favorito. Renato observou a cena e sentiu certeza absoluta de que estava tomando a decisão certa. Arthur, posso contar porque realmente quero você como sócio? Pode. Porque você nunca esqueceu de onde veio. Em 2 anos nesta escola, você poderia ter se tornado arrogante, distante da sua origem. Mas não aconteceu. Como assim? Você criou um projeto de reforço escolar gratuito para crianças da sua antiga comunidade. Desenvolve aplicativos educativos sem custo para escolas públicas. Doa parte da sua mesada para comprar livros para a biblioteca onde estudava. Arthur ficou constrangido. Isso é normal. Eu tive oportunidades. Agora passo adiante. Não é normal, Arthur. É excepcional. E é exatamente por isso que quero você ao meu lado construindo o futuro da empresa. A mãe de Arthur se levantou e abraçou Renato. Obrigada. Ela sussurrou. Obrigada por ter visto em meu filho o que eu sempre soube que estava lá. Obrigado você por ter criado um homem tão especial. Arthur ainda processava tudo quando seu celular tocou. Era Marcos, da escola. Arthur, cara, você precisa ver isso. Ver o quê? A matéria sobre você que saiu no jornal hoje? Arthur ficou confuso. Que matéria? Você não sabe? Você está na primeira página do Estadão. O gênio de 16 anos que virou sócio de multinacional. Arthur olhou para Renato, que sorriu discretamente. Você chamou a imprensa? Não chamei. Mas quando uma empresa anuncia um sócio de 16 anos, a notícia se espalha sozinha. O telefone de Arthur não parou de tocar pelo resto da tarde. Emissoras de televisão, revistas, sites de notícias, todos queriam entrevistar o adolescente que havia se tornado sócio de uma multinacional. Renato, isso não vai dar problema para a empresa? Vai dar o contrário. Vai mostrar que investimos em talento real, não em sobrenomes. Na semana seguinte, Arthur estava no programa de televisão mais famoso do país, contando sua história. O apresentador, visivelmente emocionado, fez a pergunta que todo mundo queria saber. Arthur, qual foi o momento que mudou sua vida? Arthur pensou por alguns segundos antes de responder. Foi quando decidi ajudar um estranho no avião, sem esperar nada em troca. Às vezes, fazer o bem para os outros é a melhor forma de fazer o bem para nós mesmos. E hoje, aos 16 anos, sendo sócio de uma multinacional, qual seu maior sonho? Meu maior sonho é usar a tecnologia para criar oportunidades para crianças como eu era. Que todo menino pobre e inteligente tenha a chance que eu tive. E qual sua mensagem para os jovens que estão assistindo? Arthur olhou diretamente para a câmera. Sua origem não define seu destino. Não importa de onde você vem, o que importa é para onde você quer ir. E se você tem um talento, use ele para ajudar outras pessoas. O universo tem formas misteriosas de recompensar quem faz o bem. 2 meses depois, Arthur estava no palco principal do Vale do Silício,
apresentando seu primeiro produto como sócio oficial, um aplicativo educativo gratuito que usava inteligência artificial para personalizar o aprendizado de matemática para crianças de baixa renda. Este aplicativo nasceu de uma necessidade pessoal. Ele disse para a plateia de 1000 empresários do mundo inteiro: "Eu cresci sem acesso à educação de qualidade, mas acredito que tecnologia deve democratizar oportunidades, não concentrá-las." A apresentação terminou de pé. Investidores do mundo inteiro queriam financiar o projeto. Arthur havia se tornado, aos 16 anos, uma das mentes mais respeitadas da tecnologia mundial. Naquela noite, em seu quarto na casa nova, Renato havia insistido para a família se mudar para uma mansão no mesmo bairro que a sua. Arthur videoligou para Isabela, que estava na cama. "Tutu famoso!" ela gritou ao vê-lo na tela. "Oi, princesa. Como foi seu dia?" "Brinquei com Lucas. Ele disse que você é herói dele." "E você? Quem é seu herói?" "Você, Tutu. Sempre você." Arthur sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Todo o sucesso do mundo valia menos que o sorriso daquela criança que ele havia ajudado a criar. "Isabela, promete que vai estudar muito?" "Prometo. Quero ser igual você quando crescer. Não quero que seja igual a mim. Quero que seja melhor." Depois da ligação, Arthur saiu para a varanda e olhou as estrelas. Em 3 anos, havia saído da favela para se tornar sócio de uma multinacional. Mas o que mais o orgulhava não eram os números na conta bancária ou o reconhecimento mundial. Era saber que sua história inspirava outras crianças a sonhar alto. Era receber mensagens de jovens da periferia que haviam decidido estudar matemática por causa dele. Era ver sua mãe, que nunca mais precisou trabalhar 3 empregos, realizando o sonho de cursar pedagogia. Uma semana depois, no lançamento mundial do aplicativo, Arthur subiu novamente ao palco. Desta vez, não estava sozinho. Renato estava ao seu lado, segurando Lucas. Camila estava na primeira fileira, junto com a mãe de Arthur e Isabela. "Há 3 anos, Arthur começou seu discurso. Eu era apenas um menino pobre que sonhava em usar a matemática para mudar o mundo. Hoje, junto com minha família escolhida, estamos lançando uma ferramenta que vai levar educação de qualidade para milhões de crianças que, como eu, merecem uma chance." A plateia explodiu em aplausos. Mas quero deixar claro uma coisa. Nada disso teria sido possível sem um homem que decidiu investir no meu potencial quando eu não tinha nada a oferecer, além de conhecimento e vontade de crescer. Arthur olhou para Renato. "Renato Albuquerque não me deu apenas dinheiro ou oportunidades. Ele me deu algo muito mais valioso. Acreditou em mim quando eu mesmo duvidava de mim." Renato estava visivelmente emocionado. "E hoje juntos provamos que talento existe em todos os lugares. Só precisamos de pessoas dispostas a investir nele." Arthur fez uma pausa, olhando para a família na plateia. 3 anos atrás, eu era um menino que acalmou um bebê chorando num avião. Hoje, somos uma família que quer acalmar a dor da desigualdade educacional no mundo. E isso, para mim, é a verdadeira transformação. Os aplausos foram ensurdecedores. Lucas, no colo de Renato, batia palminhas sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sabendo que seu irmão mais velho havia feito algo incrível. Isabela, na plateia, gritou: "Tutu, você é o melhor!" Arthur sorriu, lembrando-se do menino assustado que havia embarcado naquele avião para Lisboa. Hoje, era um jovem empresário prestes a impactar a vida de milhões de crianças ao redor do mundo. Mas no fundo do coração, ainda era o mesmo garoto que havia estendido a mão para ajudar um estranho em dificuldades. E era exatamente isso que o fazia especial. A jornada que começou com um choro no avião havia se transformado numa sinfonia de esperança que ecoaria por gerações. Fim da história.